Como lidar com o vício em pornografia, assim? Como que o homem vence isso hoje em dia? Como que você lida com seus pacientes que chegam pra você? Você falou que recebe muito. Qual que é o processo para fazer o cara lidar com aquilo? Você quer resposta rápida ou resposta mais complexa? A complexa. Tá. Vou dar as duas para você. De forma rápida e inicial, de fato, o protocolo para tratamento de vício em pornografia é abstinência. Você tem que entender que isso pode se comportar como um vício e a abstinência, inicialmente, ela vai te dar um suporte para lidar com aquilo. Mas o tratamento em si é muito baseado em terapia cognitivo-comportamental e, em alguns casos, com medicação. Então, cada caso é único. Porque muitas vezes o cara chega lá para mim com um vício em pornografia, dependendo da forma como tá, ele não necessariamente tem um vício em pornografia. Será que esse cara não está num quadro de mania? Ele tem um transtorno bipolar e está num quadro de mania? Entendo. Então, é uma avaliação muito individual. Se eu vejo que ele está num quadro de mania e o vício de pornografia está associado a isso, eu não vou aplicar um protocolo para tratamento necessariamente em vício em pornografia. A gente vai olhar a questão da bipolaridade, a questão da medicação. Então, é muito essa junção. É importante as pessoas entenderem que é importante buscar ajuda. Só a abstinência não resolve. Os meninos jogam na internet, eles vão cair muito no negócio do movimento NoFap. Eu sou bem contra essa ideia de só NoFap, porque na maioria dos casos não vai funcionar. Ele vai te dar um suporte, porque a questão não é a masturbação. Quando você levanta a bandeira desse NoFap, o que você está dizendo? A masturbação também não é legal. E não é assim. Dentro do processo em terapia sexual, o que eu vou fazer com aquele sujeito? A gente vai ressignificar o processo. A gente vai trabalhar desde uma dessensibilização sistemática a uma reestruturação cognitiva. A gente vai buscar... tem o processo da abstinência de pornografia. Só que se eu tiro aquele vício do sujeito, vai colocar o quê? Vai deixar ele sem nada? Vai só aguentar? Uma coisa que o Wesley fala, que eu acho sensacional. Você não ganha da tua dopamina. Você não briga com a tua dopamina. E a questão da pornografia, o que ela faz é isso, né? Ela mexe com os teus neurotransmissores e ela faz com que você tenha um disparo muito intenso de dopamina, porque ali, no ambiente do contexto da pornografia, você não tem que ter desempenho, você não tem que ter troca com o outro, você não tem ansiedade. É só você ali naquele mundinho. E você tem 1 milhão de possibilidades. Quem tem essa questão do vício em pornografia, ela não vai assistir um filme do começo ao fim. O problema é que você abre 300 abas e você vai pegando pequenos cortes de coisas que vão hiperestimulando você. E você vai fazendo aquele condicionamento. Quando você vai para a vida real, a mulher não vai ter aquele corpo que você está vendo no filme. Não vai ter aquela resposta que você busca. Aquilo não vai te causar a satisfação, você não vai ter o disparo dopaminérgico que você precisa, que você se condicionou. Então, digamos, se você precisava disso aqui, se a pornografia condicionou você a ter isso aqui, disparo de dopamina, com uma outra pessoa, o único limiar possível é isso aqui. Aí, quando ela não tem essa resposta, acaba tendo o quê? Disfunção erétil, ejaculação precoce, não tem ereção. Então, é muito importante as pessoas também estarem atentas aos sinais. A questão do vício em pornografia é um negócio que acomete muitos homens, porque muitos só atentam quando já colhem um prejuízo. Mas existem sinais, indícios que você pode ficar atento para que você perceba se aquele uso está te prejudicando. Então, por exemplo, se você começa a perceber que você está se isolando socialmente, que teus amigos chamam você para sair, você não quer sair porque você quer fazer uso de pornografia. Você começa a ter muitos pensamentos sobre pornografia ao longo do dia. Você começa a ver pessoas na rua e você começa a objetificar as mulheres, geralmente. Quando você começa, se isso está acontecendo, se você está se isolando socialmente para praticar o vício, se o teu pensamento está objetificando as pessoas, cuidado, dá uma segurada. Aí eu acho que você fazer esse processo de abstinência e ver como você se comporta, tenta ficar sem. Já que você não é viciado, então fica sem, então segura aí. 14 dias, que é geralmente um prazo assim que para você iniciar, passar os mais difíceis. Então segura 14 dias, ficou de boa? Então beleza. Interessante isso. Eu faço jiu-jitsu e tem a família Gracie, que fundou o jiu-jitsu aqui no Brasil. E eles tinham uma prática interessante. Eu já ouvi outros atletas assim, de alta performance falar, não, eu tenho que bater uma antes. Uhum. No caso, os Gracie ficavam, tipo,
um mês antes da competição sem fazer sexo, sem bater punheta, sem fazer nada. Tinha isso, né? O pessoal também da concentração do futebol também fazia isso, né? Tá em concentração, não podia transar. Eu não sei, tá? Isso é sem embasamento científico nem nada, mas eu tenho a impressão de que quando a gente tá mais retido, assim, a gente fica, não sei, parece meio que um búfalo mesmo, um bicho. E aí, pra defender, precisa entregar um trabalho rápido ou fazer uma competição. Eu tenho a impressão que essa vontade, essa ajuda. Sim, até que ponto? Pode ajudar, mas até que ponto? Justo. É pensar, é tudo dosagem, né? Tudo é questão do ponto. Então, a pornografia faz mal? Depende. Como que é esse uso para você? Você consegue fazer uso saudável? Se você consegue, joinha, acessa. Se você não consegue, se você começa a perceber esses indícios, você está deixando de sair com a galera, você está se isolando. Eu já atendi um caso de um paciente que eu não sabia que isso acontecia. Lutz, tem até ideação suicida. Pode desencadear isso. Eu já tive pacientes que falou assim, eu pensei em me matar. Porque ele não sabia o que fazer. Ele buscava ajuda, aí é onde entra a questão do profissional. Ele buscou 3 psicólogos. Isso é coisa de adolescente. Não, mas faz parte, tudo bem. E ele sentindo que tinha alguma coisa diferente ali, que ele estava fazendo um uso excessivo, que ele estava na rua e ele tinha um gatilho de uma menina que ele viu e ele queria se isolar para se masturbar. Ele saía na rua, ele entrava no banheiro e se masturbava no banheiro no centro da cidade. Então, ele buscava ajuda psicológica para isso, tem alguma coisa errada, e o pessoal não sabia acolher, não sabia ouvir. E ele ficou tão desesperado, falou, bem, eu não estou conseguindo controlar. Eu estou buscando um psicólogo, o psicólogo diz que não tem nada. Tem alguma coisa aqui. Eu vou me matar? Porque ele começou a ficar deprimido, ele começou a se isolar, ele não conseguia olhar as pessoas nos olhos. Ele perde a capacidade. É muito pior do que imagina. Eu tenho muito carinho assim, pelos meus pacientes com essa questão, porque, olha, não é fácil. É como lidar com vício. A gente dissocia muito a ideia de achar que vício é droga, é substância. Você pode se viciar num comportamento. Para o teu cérebro não existe essa distinção. Existe um dano maior. A substância química ela vai fazer um dano maior nos teus neurônios. Mas você também pode se viciar num comportamento. E a pornografia está aí para explicar isso. Então, já teve casos de pacientes com ideação suicida. Eu já tive um paciente que ele roubou para ser preso, para ele ficar sem celular. Ele estava tão desesperado de não saber o que fazer, que ele fez, cara, não tem mais nada o que fazer. Eu já tive paciente que pediu para se internar em clínica de reabilitação, para ficar sem o acesso do celular. Caralho. Então, desde se matar, roubar para ser preso, ir para uma clínica de reabilitação, que mais casos assim extremos que já peguei. Todos eles, graças a Deus, conseguimos tivemos um bom prognóstico, estão livres do vício. Eventualmente a gente se fala, mensalmente a gente se encontra e está todo mundo bem. Mas olha aonde pode chegar. Eu não imaginava que era, juro, não imaginava que era tão ruim assim. Então, meninos, fiquem atentos aos sinais. Muito bom, muito bom.